Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 19. E a nossa leitura será até o verso de número 37, que é uma leitura um pouco extensa. Peço para que você tenha paciência e mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura, porque hoje vai ser uma espécie de mini escola dominical, mini John Knox. Nós vamos passear aqui pelos textos bíblicos, ok? Para que a gente entenda um pouco melhor o ministério de João Batista, para a gente entender o tamanho do impacto desse encontro aqui. Então o verso 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhes perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, como é importante para nós, ó Deus, a leitura da Tua Palavra. Como é importante aprender de Ti, por aquilo que está registrado, a maneira como o Senhor trabalha em nossa vida, a maneira como o Senhor vem de encontro ao nosso coração. Ó Deus, nós já ouvimos nas outras quintas-feiras tantas histórias que nos edificaram, e pedimos para que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar hoje com o testemunho de João Batista, servo do Senhor. E o Senhor prepara o nosso coração para essa reflexão, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem muita coisa interessante para falar acerca de João Batista, e eu quero destacar algumas delas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a vida desse homem é que João Batista representa a transição do Antigo Testamento
para o Novo Testamento. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Apesar da sua história estar registrada no Novo Testamento, ele ainda pertence à antiga aliança, ou então à antiga dispensação. O Antigo Testamento termina anunciando a chegada de João Batista. Sabia disso? Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, verso de número 5. Diz assim, olha que interessante. A profecia do Senhor. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Antigo Testamento termina dessa maneira, anunciando a vinda de Elias. Ok, o que Elias tem a ver com João Batista? Agora, então, vamos ouvir o testemunho de Jesus acerca de João Batista. Peço para que você abra a sua Bíblia em Mateus, já está próximo aí de Malaquias, capítulo 11, no verso 14, ou melhor, verso 13. Olha o que Jesus diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está vendo? João é o último profeta do Antigo Testamento. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias. Olha o que Jesus diz, que João Batista é o Elias que estava por vir. Mais adiante, algumas páginas, capítulo 9 de Marcos, o Evangelho de Marcos, verso 11, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Marcos capítulo 9, verso 11. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. Elias já veio. A promessa de Malaquias 4:5 já se cumpriu, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Só que aí, nós vamos para o Evangelho de João e nós temos um problema aqui. Porque perguntaram para João Batista se ele era Elias. E o que ele respondeu? Os irmãos se lembram? Não, não sou. Quem está errado aqui? Jesus ou João Batista? Ninguém. O que João Batista está dizendo é que ele não é literalmente o Elias. As profecias, principalmente as apocalípticas, as profecias do Antigo Testamento, nós devemos interpretar não com literalismo. Às vezes é de forma figurada, é difícil interpretar, mas aqui a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, João Batista não é o Elias, literalmente, não é uma encarnação ou uma reencarnação de Elias. Então, em qual sentido João Batista é o Elias que havia sido prometido? Lucas, capítulo 1, verso 17, explica, você pode anotar aí, nós não precisamos abrir agora, que João Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias. Então é nesse sentido que João Batista é Elias. Ele veio no espírito, na mesma intensidade, no mesmo ministério e capacitado pelo mesmo espírito. Veio no espírito e no poder de Elias. Irmãos, só com essas passagens dá para a gente perceber a singularidade do ministério de João Batista. É o último profeta do Antigo Testamento, aquele que veio no espírito e no poder de Elias.
Mas não é apenas o ministério de João Batista que é singular. Ele, como ser, ele como pessoa também é um tanto diferente, é um tanto estranho. Imagina você, um jovem de uns 30 anos, andando pelo deserto, todo descabelado, vestido com roupas feitas de peles de camelo, com cinto de couro, se alimentando de mel silvestre e gafanhotos. Elias era o tipo de pessoa que a gente teria medo de conversar com ele. As igrejas não convidariam esse homem para pregar nos nossos dias, porque ele era assim um ser um tanto assustador. E o ministério de João Batista, e eu estou chamando de Elias, eu acho, algumas vezes, é normal. Não é por querer, tá? É sem querer, mas veio no poder e no espírito de Elias. Mas vamos lá. O João Batista, o ministério dele era um ministério de protesto. Ele está pregando no deserto. Só que ele deveria estar pregando onde? No templo. Por que João Batista deveria estar pregando no templo? Porque ele era de linhagem sacerdotal. O pai dele, Zacarias, era um sacerdote. E ele deveria seguir o ofício de seu pai, trabalhando no templo, recebendo o sacrifício das mãos dos adoradores, enfim, deveria morar em Jerusalém, fazer o seu trabalho ali no templo. Só que ele está no deserto. E por que João Batista está no deserto? Porque já havia uma profecia, mais ou menos 700 anos antes, o profeta Isaías disse que a voz de Deus, a voz do Senhor, seria ouvida não mais do templo, mas seria ouvida do deserto. E por que do deserto? Porque a presença gloriosa de Deus não estaria mais no templo. O templo foi contaminado pela corrupção dos escribas e fariseus. Basicamente, o pecado dos líderes da nação de Israel colocou Deus para fora do templo, que era a habitação dele. E é muito triste quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente percebe que nos evangelhos nós temos Deus fora do templo, porque a corrupção colocou Deus para fora do templo, e em Apocalipse nós temos Jesus fora da igreja. Lembra das cartas do Apocalipse? Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Não é a porta do coração, é a porta da igreja. Colocaram Jesus para fora da igreja, por conta do pecado, por conta da corrupção do coração, e Jesus está batendo a porta. Olha, se tiver alguém aí que queira cear comigo, eu entrarei e cearei com ele. A corrupção, a religiosidade aqui nos dias de João Batista colocou Deus para fora. E João Batista aqui está então protestando contra isso, contra a corrupção dos líderes de Israel. E a mensagem de João Batista era basicamente: arrependam-se, deixe o pecado de vocês. E é muito interessante que parte dessa pregação de João Batista, que traz à tona o arrependimento, usa duas figuras bem interessantes. E eu peço para que você abra a sua Bíblia mais uma vez agora no Evangelho de Mateus. Nós vamos nos deter um pouco na pregação de João Batista, o teor, o conteúdo do sermão desse profeta. Mateus capítulo 3, no verso 10, ou melhor, a partir do verso 10 até o verso 12, nós vemos que João Batista se utiliza de duas figuras aqui, o machado e a pá. Verso 10 diz assim: João Batista pregando para a nação de Israel. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Até aqui sem segredo. O Messias,
tão esperado está chegando. Só que ele vem com um machado na mão, não literal, figuradamente. O Senhor Jesus, ele vem preparado para cortar fora toda a árvore da nação de Israel que não dá fruto. Então na nação de Israel você tinha os líderes, os escribas, os fariseus, que não davam fruto de arrependimento. Jesus, o Messias, está vindo para cortar fora esse povo que não dá fruto. Verso 11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha ou o joio num fogo que nunca se apaga. Para a gente entender aqui o que João Batista quer dizer com a pá, o camponês, quando ele fazia a colheita do trigo, ele colhia juntamente o joio e o trigo. E tudo era levado para um celeiro. E lá no celeiro, o camponês fazia então a separação do joio e o trigo. Mas sabe como fazia? Era com a pá. É isso que João Batista está trazendo aqui, é essa figura. Porque o camponês, ele pegava ali, o trabalhador, com a pá um punhado do joio misturado com trigo e jogava para o alto. Existe uma diferença básica entre trigo e joio, apesar da aparência. É difícil distinguir a aparência de longe, mas o joio é literalmente uma palha. Então, quando o camponês jogava aquele montante para cima, batia o vento jogava a palha para longe, o joio para longe, e o trigo caía aos pés do camponês. Então, é dessa maneira que se fazia a separação entre o joio e o trigo. E João Batista está dizendo que Jesus vem para fazer isso, para separar o joio do trigo. E nessa pregação de João Batista, geralmente, ou quase sempre, terminava com um convite ao batismo, que é o batismo de arrependimento. Esse batismo de João Batista não deve ser confundido com o batismo de Jesus, o batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João Batista é um batismo do Antigo Testamento. Não era um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dias de João Batista, ou antes dos dias de João Batista, já se praticava um batismo. Como funcionava esse batismo? Era chamado de batismo de prosélitos, ou seja, todo aquele que não era judeu, não era israelita, mas tomava a decisão de viver como um israelita. Ele queria pertencer à nação de Israel. Para pertencer à nação de Israel, os homens precisavam ser circuncidados, ok? Só que o judeu olhava para o gentio, isto é, o não judeu, e considerava o gentio um impuro. Sendo um impuro, ele não pode receber a circuncisão. Então, antes de receber a circuncisão, ele precisa tomar um banho, ele precisa ser batizado, ele precisa ser purificado. Então, quando se apresentava um chefe de família dizendo: agora eu quero servir ao Deus de Israel, a Yahvé, ele e a sua família passavam por esse batismo, e só depois de passar por esse batismo, eles recebiam a circuncisão, ok? Só que tem um detalhe aqui. Quem recebia esse batismo? Gentios, não judeus. O que João Batista está fazendo aqui é provocativo. Está mexendo com a cabeça daqueles líderes judeus. Porque João Batista está dizendo que os próprios judeus, e principalmente os líderes, também eram impuros. Que eles também precisavam passar por esse batismo de arrependimento. Só que os líderes de Israel diziam: não, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos dessa purificação, desse batismo. E João Batista responde dizendo: não, vocês são impuros, o Messias de vocês está chegando, o rei de vocês está chegando e vocês estão sujos.
e antes que ele venha, vocês precisam se purificar. E João Batista ainda dirige uma palavra nada amigável para aqueles líderes de Israel. Ele os chama de, lembra? Raça de víboras. Olha isso. Sabe por que raça de víboras? Lembra lá de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam? E Deus promete um libertador que seria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente? Ali Deus anuncia 2 linhagens no mundo, e nós temos no mundo, isso pode chocar a sua mente, o seu ouvido, mas nós temos no mundo 2 linhagens: os filhos da mulher e os filhos da serpente, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. O que João Batista está dizendo para esses líderes judaicos, esses fariseus: olha, vocês pertencem à linhagem da serpente, raça de víboras, filhos da cobra. É pesado, é muito forte, o que deixava ainda esses judeus mais bravos com João Batista. Finalmente, então, nós temos um encontro tão aguardado entre os primos, Jesus e João Batista. João Batista diz que não conhecia Jesus, apesar do parentesco, e eu não sei dizer para você se não conhecia mesmo fisicamente, ou se João Batista está dizendo que não conhecia, ou seja, não sabia que de fato o seu primo seria o Messias. Eu não tenho a resposta para isso, mas João Batista diz que não conhecia e que Jesus precisou ser identificado com a descida do Espírito Santo sobre ele. O encontro entre Jesus e João Batista acontece exatamente no início do ministério terreno de Jesus. O ministério de Jesus começa no dia do seu batismo. Algumas pessoas perguntam, essa semana alguém me perguntou isso inclusive, por que Jesus foi batizado? Por quê? A Bíblia traz essa resposta, diz que no momento em que Jesus foi ser batizado, João Batista ele quis evitar, dizendo, não, eu não sou digno de batizar o Messias, o Senhor, e Jesus responde em Mateus 3,15, dizendo que era necessário para que se cumprisse toda a justiça. Bom, o que significa isso? Quando Jesus nasceu, assumiu natureza humana, ok? Nascimento de Jesus, encarnação. Quando Jesus foi batizado, ele assumiu natureza humana pecaminosa, mas de forma legal, legalmente. Jesus se tornou nosso substituto, nosso representante. Foi porque Jesus se identificou conosco que Jesus passou a ser o nosso sacerdote. O sacerdote é aquele que representa. Jesus assumiu a nossa natureza humana pecaminosa para nos representar. Irmãos, é por isso que Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Às vezes as pessoas pensam que Jesus foi batizado com 30 anos de idade para mostrar que o batismo deve ser um batismo de adultos, e não tem nada a ver. Sabe por que Jesus foi batizado com 30 anos de idade? Porque em Números, livro de Números, capítulo 4, você descobre que a idade em que um sacerdote começava a trabalhar era com 30 anos de idade. O que nós temos nesse encontro de Jesus com João Batista é a ordenação sacerdotal de Jesus. E olha que interessante, quando um sacerdote era ungido, ou quando ele passava a exercer o seu ofício no Antigo Testamento, ele era ungido. O que nós temos aqui no batismo de Jesus? Está faltando óleo. Tem água, mas não tem óleo. Tem o Espírito Santo. Ele não foi batizado com óleo, com azeite. Jesus foi ungido com o próprio Espírito Santo sobre ele.
Tanto que depois do batismo Jesus vai para o deserto, sofre a tentação. Quando ele sai da tentação, ele entra numa igreja da cidade dele, de Nazaré. Ele abre o livro do profeta Isaías, o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para apregoar a libertação. O que acontece então no encontro de Jesus com João Batista é a ordenação sacerdotal de Jesus. Irmãos, eu fico pensando nisso. Deve ter sido assim um impacto tremendo na vida de João Batista. Porque se ele é um profeta do Antigo Testamento, pensa nos outros profetas do Antigo Testamento. Eles olhavam para o futuro, vislumbrando com o Messias, o sonho de conhecer o Messias, o rei. João Batista não apenas conheceu o Messias, como ordenou o Messias para o ministério dele. Então, imagina que a importância disso no coração de João Batista, mas era talvez o mais estranho de todos os profetas do Antigo Testamento, o mais esquisito e o mais simples. A palavra de Deus diz que ele veio no espírito e no poder de Elias, só que tem uma diferença básica entre Elias e João Batista. Elias operou muitos milagres no Antigo Testamento, e João Batista? Nenhum. Pelo menos nada registrado. Na sua simplicidade, na sua esquisitice, este homem foi escolhido por Deus para ordenar Jesus ao sacerdócio. Já que João Batista era sacerdote por direito, ele ordena Jesus então ao sacerdócio, mas não debaixo da ordem dos levitas, mas é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse foi o encontro de Jesus com João Batista. E meus irmãos, nessa noite eu gostaria de rapidamente destacar algumas lições bem simples. Já que João Batista é simples, eu gostaria de compartilhar duas reflexões simples daquilo que nós podemos aprender com este homem aqui, com esse profeta chamado João Batista. A primeira lição que eu gostaria de destacar é que num encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo, quem deve aparecer é o Cristo. O que interessa no nosso encontro com Cristo não é a gente, mas é o Cristo. Quando João Batista teve esse encontro com Jesus, eu creio que o coração de João Batista quase saiu pela boca. Tanto que ele aponta para Jesus dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A impressão que dá quando João Batista diz isso é que uma cortina rasga diante dos seus olhos. E ele quer mostrar essa novidade que ele acabou de descobrir para o povo. A novidade de que aquilo que foi anunciado por todo o Antigo Testamento, o judeu estava acostumado com morte de cordeiros. Na Páscoa, o cordeiro era sacrificado. No culto do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado. Era assim que se cultuava naquela época. Parece que João Batista está dizendo: gente, tudo aquilo que a gente aprendeu e viu, acabou. Era apenas uma sombra daquilo que viria. Os cordeiros agora não precisam mais ser sacrificados no templo. Vai chegar um momento em que o cordeiro verdadeiro há de padecer em nosso lugar. E ele vai resolver de vez o nosso problema, porque na adoração judaica do Antigo Testamento era todo ano aqueles mesmos sacrifícios, os mesmos ritos. E João está dizendo: nunca mais. É um sacrifício que acontece de uma vez por todas. Ou seja, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que vai resolver o problema do nosso pecado. E a admiração de João é tanta que João não tem ciúmes pelo fato de ter discípulos e de perder esses discípulos para Jesus.
O verso 36 diz que no dia seguinte, Jesus viu, ou melhor, João Batista viu Jesus passando mais uma vez, e João aponta para Jesus mais uma vez, dizendo: olha, eis o Cordeiro de Deus. E João diz isso para 2 de seus discípulos. É como se João estivesse dizendo: olha, eu ensinei vocês até aqui sobre o Messias que deveria vir, de como nós deveríamos esperar esse Messias, e o tempo chegou. Eu acho que eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, é melhor vocês seguirem o Cordeiro de Deus, porque Ele é aquele que vai resolver o problema de vocês. Meus irmãos, essa é uma lição para nós, líderes, líder de grupo pequeno, tutor do programa Assim Cremos, professor de escola dominical, discipulador. Nós temos essa tarefa de apontar para Cristo, de não tentar ser mediador entre as pessoas e Deus. João sabia o lugar dele. O verso 27 mesmo, João assume aqui uma postura de servo, né? Ele diz: eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João não ousou ofuscar a glória do Jesus de Nazaré. Pelo contrário, a vida dele foi uma vida dedicada para que Cristo resplandecesse. Às vezes a gente conta da nossa história, do nosso encontro, da nossa conversão, então um livramento que Jesus trouxe na nossa vida, e muitas vezes a gente destaca mais a nossa decisão. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente fala pouco sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida. Quando nós testemunhamos de Cristo para alguém, o que precisa ficar evidente é o poder de Cristo, é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Cristo faz, é Cristo que precisa aparecer. Então essa é a primeira reflexão, meus irmãos. No encontro com Cristo, a atenção, o holofote deve estar apontado para a pessoa de Cristo. E a segunda aplicação, segunda lição acerca desse encontro é que um verdadeiro encontro com Cristo nos torna inevitavelmente um porta-voz de boas novas, porta-voz do Evangelho. Se a gente reparar bem, João Batista não era assim um homem que chamava a atenção pela sua aparência, não era talvez um grande orador. A palavra de João Batista era muito pesada, era muito rude. Imagina dizer para o povo raça de víboras, não para o povo, mas para os líderes de Israel, uma mensagem um tanto dura. Mas o que nós vemos nesse homem aqui, queridos, é a simplicidade, como eu já disse. Nós temos um homem que obedeceu à voz do Senhor, nós temos uma mensagem, apesar de rude, é a mensagem da parte de Deus, e um rio. É simples, é um homem, uma palavra, um rio, simples assim, sem frescura, e a gente precisa aprender com isso. Eu penso que nós, cristãos, de certa maneira perdemos o encanto pela simplicidade do Evangelho. As igrejas evangélicas perderam esse encanto pela simplicidade do reino. É comum hoje as pessoas buscarem uma pregação onde o pregador grita, se esguela, ou então ele traz uma palavra motivacional, um monte de promessa, vai acontecer isso na sua vida. Ou então as pessoas procuram uma pregação onde o pregador tira um coelho da cartola todo domingo. Ele tem uma grande sacada, ele viu na Bíblia aquilo que ninguém mais vê. A gente precisa voltar para a simplicidade da palavra de Deus, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Quando diz respeito ao período de louvor, hoje as pessoas buscam emocionalismo, elas querem impacto, luz, pressão, som forte, fumaça, emoção, mantra gospel. Falta simplicidade. Eu não estou falando de um louvor mal feito, eu falo de simplicidade, bem feito, mas com simplicidade. A gente perdeu o encanto
pela beleza da simplicidade. E a gente sabe que no final das contas, o evangelho poderoso que transforma uma família, uma casa, é o evangelho simples. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Simplicidade, irmãos. E se a simplicidade de João Batista é uma lição para nós, o que eu gostaria de desafiar a cada um de nós nessa noite, é para que você e eu preguemos o evangelho com simplicidade. Talvez você olhe para você mesmo dizendo: olha, eu não tenho estratégia alguma, nunca fiz um curso de evangelização. Meu irmão, pregue o evangelho, na sua esquisitice mesmo, na sua simplicidade. O poder está no evangelho, mas não é no pregador. Talvez você não tenha as respostas da pessoa que você está evangelizando, as indagações que ela tem em seu coração, mas você pode dizer para ela: olha, eu não tenho de fato as respostas que você busca, mas eu conheço alguém que pode clarear tudo isso no seu coração, na sua mente, alguém que pode resolver o teu problema. Irmãos, se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, é inevitável, você é um porta-voz. E a gente precisa que a nossa ficha caia com relação a isso. Talvez você esteja se esquivando disso. Não, isso é coisa para o missionário, isso é coisa para o líder da igreja, para o presbítero, para o pastor. Não tem como fugir disso. Se você teve uma conversão genuína, você é um porta-voz. A pergunta que fica para a gente é se você é um bom porta-voz obediente, ou se você é um porta-voz desobediente, ou um péssimo porta-voz do evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?